Olá, eu sou a professora Salgado. Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre a eletiva que eu e o professor Emanuel implementamos na Escola Ciro de Barros no ano de 2021, sob o título Dragão da Inflação. Para começar, eu quero contar para vocês como que essa eletiva surgiu, né? A professora Ana Paula é formadora do Instituto Federal de Hortolândia e ela nos convidou para contribuir com o planejamento de uma tarefa que foi proposta para seus alunos, que são os futuros professores. E depois, a seguir, a gente se apropriou dessa tarefa e fez a implementação na nossa escola. O tema desse projeto, então, é a inflação e suas implicações nos preços de consumo e a reflexão desses impactos durante a pandemia. Como justificativa, nós sabemos que a educação financeira ela é muito importante para ser discutida, então, compreender os aspectos que influenciam nesse aumento de preço nos bens de consumo básicos, principalmente nesse período pandêmico, é de extrema importância, né? Compreender os impactos que eles causam no nosso ambiente familiar. Nós conseguimos desenvolver, então, alguns conhecimentos matemáticos que são aplicados no cotidiano financeiro, conseguimos trabalhar com o enfrentamento de situações e problemas dentro dos encontros, conhecer a história da inflação, bem como conhecer suas taxas, né? E o cálculo de suas taxas também. Nós iniciamos a nossa eletiva com uma charge, né? Nós discutimos, provocamos os alunos, né, para numa roda de conversa sobre o que será que essa charge queria nos dizer, né? Qual que era a crítica que estava por trás. Se eles costumavam frequentar supermercados e se eles tinham conhecimento de que alguns preços estavam aumentando de preço, quais eram esses, né? Se eles sabiam o que estava causando no aumento de preço e etc. A seguir, a gente pediu para que os alunos se dividissem em um grupo e fizessem uma entrevista com os familiares ou com amigos, com os vizinhos, sobre esses aumentos de preço, o que eles sabiam, o que eles tinham de conhecimento e tudo mais, né? Aí, durante a socialização dessa entrevista, a gente foi colocando alguns comentários nossos, todos os alunos puderam fazer comentários, cada apresentação a gente fazia algum comentário e a gente foi tentando tirar dos alunos, né, o que será que estava causando e se tinha alguma forma da gente melhorar esses impactos, né? Então, os alunos foram colocando que, como causa, poderia ser a valorização do dólar, o meio ambiente, né? As 4 estações, por exemplo, que está elas não são certinhas como eram antigamente, elas são um pouco bagunçadas. O meio político também era uma das causas, a comunicação em tempo real. E daí, como soluções, eles pensaram em talvez aumentar os salários, principalmente os salários mínimos, eles pensaram nisso, a redução dos impostos, o aumento da produção interna. E mais adiante nós trouxemos, então, uma imagem que estava circulando pelos WhatsApp, né? Uma imagem, então, de uma coca, que ao longo do tempo, o tamanho dela, a quantidade de ml foi diminuindo, mas o preço permaneceu, né? Então, a gente quis tirar dos alunos se tinha alguma coisa nessa época de pandemia que era mais ou menos parecido com isso. E, inclusive, acho que no momento que nós discutimos das entrevistas, surgiu, né, que algumas mercadorias, elas estão diminuindo o volume, né, o peso, a embalagem é menor, mas o preço continua o mesmo, né?
A partir daí nós pedimos uma nova pesquisa para os alunos sobre o período da hiperinflação, para eles pesquisarem o que foi isso. Aí no momento da socialização nós trouxemos então um vídeo que falasse sobre isso, discutimos o que eles trouxeram, o que eles acharam, mas nós também trouxemos um vídeo e levamos também para a sala de aula algumas moedas que nós tínhamos mesmo, notas daquela época, cruzeiro, cruzado, real, cruzado novo, né? Nós tínhamos guardado, eu e o professor Emanuel, e a gente levou para que os alunos tivessem conhecimento dessas notas, né? Depois a gente fez uma comparação sobre o aumento da coca, ali no caso, que foi ao longo do tempo, e o do arroz, que na verdade começou a pandemia, o preço do arroz era e de repente, você entra no supermercado, o preço do arroz houve um aumento abusivo, né? Nesse vídeo que nós trouxemos, foi notório, os alunos perceberam que muitas áreas de conhecimentos estavam envolvidas para poder explicar essa inflação, né? E daí a gente percebeu que era tudo muito complexo, que para falar de inflação envolve muitas variáveis. Então, como que a gente podia falar desse tema tão polêmico, tão complexo, né? Então, nós decidimos falar de um pedacinho da inflação, que é sobre as taxas da inflação. Como que a gente calcula, como que é calculado a taxa de inflação nos nossos bens de consumo, né? Como que o nosso poder de compra vai diminuindo, como que ele é afetado ali, né? Então, por isso a gente pediu para que os alunos fizessem uma listagem de pelo menos 5 produtos que eles consomem dentro de casa, compartilhassem entre a equipe para ver os 5 que é comum a todos eles, né? E a partir desses 5 itens que eles fizessem, então, uma pesquisa baseada em 2019, 2020 e 2021. Nessa pesquisa, eles deveriam escolher, então, um mês. Então, se foi em agosto, todos os anos em agosto. Se foi em janeiro, todos os anos em janeiro, para que a gente pudesse ter uma visão, pudesse comparar realmente o aumento de preço de ano a ano. E daí aqui é um exemplo do que eles coletaram de informações, né? E a gente fez uma anotação no Word durante o nosso encontro, a gente foi colocando, do jeitinho que eles foram falando, a gente foi colocando aqui para eles terem uma ideia da pesquisa deles, né? Aproveitamos esse encontro, nesse mesmo encontro dessa socialização dos preços dos produtos para trazer para eles uma conta de água e uma conta de luz dos 3 anos e discutir com eles como que acontece o cálculo, né? E foi muito legal porque muitos não conheciam uma conta de energia elétrica, nem uma conta de água, sabia que tinha o valor ali, mas não sabia onde estavam as informações. Então a gente foi construindo junto com eles, tentando chegar, porque também não é fácil calcular o preço ali. A gente ficou, a de água foi mais fácil, mas a de luz a gente ficou tentando, será que esse valor é aquele? E para dar esse valor até chegar numa conclusão, né? Só que nessa socialização, os próprios alunos perceberam que a disposição das informações ali não estava trazendo muita compreensão, estava ruim de visualizar, de compreender o que tinha ali, o que dava a ideia de bastante desorganização, essa é a verdade, né? A seguir, então, nós pedimos para eles construírem, então, uma tabela, né? Só que daí nós já aumentamos, não era só colocar na tabela aqueles valores, a gente já pediu para eles calcularem o percentual do aumento, quanto que aumentou em porcentagem, né? E foi bastante desafiador essa nossa orientação, porque
Primeiro que os alunos, eles já tinham visto tabela, mas eles não tinham ideia de como construir uma tabela. Então, eles ficaram muito perdidos, levaram bastante tempo para construir uma tabela. Nós tivemos que fazer um início de tabela e pedir para que eles preenchessem com as informações deles, de acordo com a coleta de dados deles, né? Então, nesse momento, a gente já conseguiu concluir que a tabela ela dava muita clareza para os dados coletados, né? A gente conseguia ter uma ideia do que estava acontecendo, de qual o preço em cada ano, da evolução, né? Então, ficou muito melhor de olhar uma tabela do que olhar aquelas informações todas desorganizadas. E um momento bastante desafiador aí também foi construir esse percentual, que eles não sabiam construir o percentual. E a gente, então, teve que reviver alguns processos. Como primeira opção, usamos a regra de 3, porque é algo bastante familiar para eles, né? E uma outra opção, nós fizemos um outro cálculo sem ser a regra de 3. É importante falar que a escola Ciro é uma escola de ensino integral, então a eletiva ela é escolhida por vários alunos, né? Então é uma eletiva para ensino médio, mas não para uma turma. Os alunos que escolhem, então nessa eletiva tinha alunos de primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, né? Então é bastante desafiador trabalhar com níveis diferentes. Depois dessa tabela pronta, nós pedimos então para que eles colocassem aquela tabela, aquela planilha, num Excel. Então a gente pediu para usar o celular ou quem tivesse em casa, que tivesse um notebook, para colocar todas aquelas informações, não deixar no papel, mas sim colocar lá no Excel, porque a partir do Excel a gente iria construir um gráfico, porque o Excel ele permite que coletar as informações da tabela e transformar elas em gráfico. Então, aqui é um exemplo do que eles fizeram, né? Um primeiro exemplo aí construído no caderno, depois o segundo exemplo já para uma planilha, onde alguns têm mais habilidades, sabem colorir, sabem mudar tipo de letra, etc. Então, eles socializavam isso com a gente e a gente fazia novas discussões para ver o que estava acontecendo ali de aumentos, quais que estavam aumentando muito, quais que estavam aumentando pouco e assim por diante. A seguir a gente socializou os gráficos, né? Então, para cada gráfico que eles nos mostraram, a gente pedia para que os alunos fizessem uma leitura, a gente não identificava os gráficos, mas pedia o que nós estamos vendo aqui nesses gráficos. E eles foram falando e a gente foi anotando. Aqui é outro exemplo de gráfico, uns são mais coloridos, outros não, porque depende da habilidade dos alunos. E mais uma vez ficou nítido então que a representação gráfica é uma representação que nos permite ver de forma imediata o que está acontecendo, né? Então, a primeira representação de tabela já nos dá uma clareza melhor. E a representação gráfica, ela nos dá uma limpeza das informações e nos chama bastante atenção para aquilo que realmente aumentou muito, para aquilo que aumentou pouco e assim por diante, né? Tivemos também um momento gráficos que apareceram com algumas variáveis que não estavam condizentes com o que estava acontecendo. Então, esse momento foi muito rico, porque a partir da leitura que o aluno fez, que ele percebeu ali, por exemplo, nesse aí em especial, o gás, houve uma diminuição no valor, né? E não foi isso que aconteceu, o gás aumentou bastante. Então, a gente foi questionando, onde será que foi o erro? Aí até que a gente percebeu que o erro foi na taxa, na hora de calcular, que houve algum engano ali, né? Então, a gente observou que quem coloca essas informações somos nós. E muitas vezes, a partir dessas observações, é que a gente vai tomar decisões. Então, elas precisam estar corretas. Depois a gente pediu, então, para que eles construíssem um texto escrito sobre como foi toda a nossa eletiva e pontuando o que foi mais desafiador, o que foi mais interessante, ou os pontos mais frutíferos.
etc., né? E nós tivemos 2 alunos que conseguiram compartilhar conosco. Deixo aqui então o meu muito obrigada por poder compartilhar com vocês um pouquinho do que foi a nossa eletiva.